continuar com Maquiavel, porque tem muita coisa que Maquiavel falou sobre política e não dá para falar em um tempo curto. Vamos continuar. Maquiavel é considerado o pai da ciência política moderna, pois estabeleceu as bases do poder político como conhecemos até os dias atuais, tendo como marca mais expressiva em seu pensamento e como resultado de suas investigações, olha aí o que eu já falei, a separação entre política e religião. Ele é responsável por separar, por laicizar, por tornar a política laica. Defendia que o poder político ou o poder do Estado tem razões que justificam seus atos, que independem dos ideais religiosos. Ora, se para a Idade Média, para os pensadores medievais, os príncipes, os governantes deviam seguir os preceitos religiosos, os princípios cristãos, as convicções cristãs e levar as pessoas até Deus, salvar as almas, Maquiavel vai dizer que não, muito pelo contrário. Inclusive ele cria uma nova noção de ética. Eu convido você a assistir a Ética em Maquiavel, e tem um vídeo no nosso YouTube só sobre ética em Maquiavel, que é mais ou menos o que a gente vai colocar aqui. Cria uma nova concepção de ética, sobretudo para o governante, que independe dos princípios cristãos. Por que, professor, independe dos princípios cristãos? Porque o rei pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para se manter no poder e, consequentemente, manter a ordem social. Mais à frente eu vou explicar novamente isso mais detalhadamente. Mas agora o que eu quero que você entenda é que surge então uma nova perspectiva ética. O rei pode, por exemplo, mandar matar, pode reprimir uma rebelião, desde que ele tenha justificativas para tal. Ele não precisa ser bondoso como um cristão, ele não precisa seguir os princípios cristãos. É como se ele estivesse acima da ética cristã, porque ele tem que desempenhar uma tarefa extra, que é a tarefa de manter a ordem social, de manter o bem comum. Para se ter o bem comum é preciso se ter a ordem social. E para se ter a ordem social e manter a ordem social é primeiro necessário manter-se no poder. Então ele pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para se manter no poder e para manter a ordem social, inclusive matar, inclusive torturar. Então pensemos aí que ele não precisa seguir princípios cristãos e não deve obediência à fé cristã, ou seja, levar as pessoas a Deus. Ele tem que levar as pessoas ao bem comum, e esse bem comum é alcançado através do ordenamento social, ok? É mais ou menos como se, com Maquiavel, nós tivéssemos rompido os grilhões da religião. A política já não é mais governada sobre os valores e princípios religiosos. Constitui-se assim uma nova concepção política, mas também uma nova concepção de ética para o governante. E se tem uma nova concepção de ética para o governante, é também uma nova concepção de ética para todos os cidadãos. É como se a ética da vida pública e da vida privada fossem agora dissociadas. Mas isso, repito, assista um vídeo sobre ética. Vamos voltar para a política. E lembrando que essa política e essa ética apartada da religião, segundo Maquiavel, garantirá autonomia ao poder constituído. Ora, que poder constituído é esse? O poder dos reis. Maquiavel defende os reis no poder. Por isso que é um renascentista, lembra? Defende uma das principais características da modernidade, que é o Estado absolutista. Maquiavel vai defender esse rei com poderes absolutos. E temos que separar a religião da política para que esse rei tenha autonomia plena, independentemente dos preceitos religiosos, não sendo influenciados e manobrados pelas instituições religiosas. Nesse caso, falamos diretamente da Igreja Católica. É por isso, como eu já falei, dei a dica aqui, que a igreja vai ficar tão puta com Maquiavel e vai se referir a Maquiavel como um termo pejorativo, dizendo isso é maquiavélico, como isso é algo ruim, é algo que não presta, é algo desprezível, isso é maquiavélico. Então essa forma pejorativa de se falar maquiavélico, ou do termo, do que ganhou a conotação do termo, é muito em função da igreja, que vai ficar puta com Maquiavel, por tudo que eu já expliquei. No desenvolvimento desse pensamento filosófico acerca da política, Maquiavel desenvolve dois conceitos, fortuna e virtu. Para entendermos a política em Maquiavel, é preciso lembrarmos da fortuna e do virtu. O que é a fortuna? Fortuna remete àquilo que não está no domínio do nosso poder, ou seja, aquilo que não depende de nós, que está exterior à nossa vontade, que independe da nossa vontade. Em Maquiavel, a fortuna não deve ser interpretada como acúmulo de riquezas, viu? Nada a ver com isso. Trata-se, na verdade, de um conceito filosófico que deve ser entendido como uma coisa inconstante, como um capricho. Isto é,
não depende da vontade humana. Já a virtude refere-se mais ao seu conceito latino de virilidade, de força, de poder, a determinação aplicada por um indivíduo que pretende conquistar algo. Então, para Maquiavel, o governante de virtude, ele domina a fortuna, ele consegue se adaptar às circunstâncias, ainda que para isso ele precise ser instável e inconstante. Trata-se de alguém que consegue se adequar a determinada situação. Para Maquiavel, quem deve governar é governantes de virtude. Esses governantes controlam a fortuna. Vejamos, o governante de virtude conduzirá suas ações, ora pela misericórdia, ora pela crueldade. Ele se adapta às situações. Para Maquiavel, assim deve ser o príncipe, assim deve ser o governante. Ele deve ser como uma raposa e como um leão, tal como veremos. Por que, professor? Tal como uma raposa e como um leão. Ele precisa ser hábil como uma raposa e forte como um leão. Mas ele não pode ser só raposa e nem só mesmo leão. Ele tem que ser os dois. Ele não pode ser só inteligente como uma raposa, porque se ele só for hábil como uma raposa, ele não demonstra poder e assim ele vai perder o poder que tem. Ou se ele só for poder, ele não vai ter a habilidade da raposa e vai perder o poder que tem também, porque, por exemplo, a nobreza pode tomar o poder dele. Então ele tem que ser inteligente como uma raposa e forte como um leão. Vamos ver isso agora. Para Maquiavel, o príncipe ou governante deveria ter as qualidades da raposa. Olha as qualidades de habilidade, flexibilidade, astúcia e dissimulação. O príncipe tem que ser dissimulado. Veja que é uma ética nova. Imagina um cristão dizer que o governante tem que ser dissimulado. Para Maquiavel, não. O governante deve ser dissimulado. Deve ser inteligente, habilidoso, astuto e ser como leão. Olha as características do leão: força, vigor e poder, em mesma medida e proporção. Para Maquiavel, o governante deve ser amado e temido ao mesmo tempo. Ele não pode ser só amado e ele também não pode ser só temido. Se ele só for amado, ele vai mostrar fragilidade e vão tomar o poder dele. Se ele só for temido, ele vai criar resistência a ele e também vai perder o poder. Ele tem que ser os dois. Ele tem que ser amado e temido ao mesmo tempo, em proporções iguais. Então Maquiavel é um clássico para líderes de empresas, para CEOs, para políticos, para professores como eu. Eu vou fazer um vídeo no YouTube só dizendo como Maquiavel é importante para a sala de aula. Assim, Maquiavel foi um dos mais importantes pensadores da modernidade, em especial por defender a separação, como já falei e repito, entre religião e política, entre igreja e Estado. Os pensadores que vão vir depois de Maquiavel também vão defender o Estado laico, tal como temos hoje na nossa Constituição no Brasil. Só para citar um exemplo, a importância de Maquiavel para o mundo todo, para o mundo ocidental. Estado laico, defendido por Maquiavel, é um Estado que independe das religiões. É um Estado autônomo em relação às religiões. Para fecharmos o pensamento político de Maquiavel, vejamos esse seguinte trecho. O princípio básico do pensamento político em Maquiavel é manter a todo custo o poder do príncipe, isto é, o poder do governante manter o Estado, para que se torne possível, através desse Estado, promover o bem comum. Então preste atenção que, assim como os gregos, para Maquiavel também, o objetivo do Estado é promover o bem comum, promover o bem coletivo. Só que ele percorre um caminho diferente do dos gregos. Para Maquiavel, o principal objetivo da política é a manutenção da ordem, que é simbolizada através do poder político do Estado. Só é possível manter a ordem se for mantido o Estado. Assim, o principal objetivo do governante, do príncipe de Maquiavel, se você ainda não compreendeu, quando Maquiavel escreveu o livro O Príncipe, ele falava de todo e qualquer governante, beleza? Então, para ele, o principal objetivo deste príncipe, deste governante, é se manter no poder para assegurar a ordem social e, consequentemente, promover o bem de todos, o bem comum, o bem coletivo, custe o que custar. Então, uma frase que define Maquiavel, não é dele, mas define ele: os fins justificam os meios. Lembra sempre dessa frase para lembrar da teoria política de Maquiavel. Por quê, professor? Porque
tudo deve ser feito pelo governante para manter-se no poder. Então, seja o que for que seja necessário fazer, matar, torturar, como já falei anteriormente, é sim permitido ao príncipe. E ele deve fazer tudo que tiver ao seu alcance para se manter no poder, para manter a ordem social e, consequentemente, manter o bem coletivo. Percebam que Maquiavel já entendia que a sua sociedade era dividida em classes. E o que é a ordem social para Maquiavel? Que a classe de baixo, os plebeus, não se revoltem contra os nobres e, por sua vez, que os nobres não oprimam e subjuguem demasiadamente os plebeus, ou seja, que os nobres não explorem demais os plebeus. Quem mantém essa ordem? O príncipe, o governante. Esse governante que tem que ser amado e temido. Ele não pode ser só temido, porque senão os seus súditos vão se revoltar contra ele, e ele também não pode ser só amado, porque se ele só for amado, não vai ter força suficiente para se manter no poder e fazer tudo o que tiver ao seu alcance para manter a ordem social e, consequentemente, o bem comum. Para Maquiavel, entendam, o bem comum, o bem coletivo está justamente na manutenção da ordem social. Repito, que a plebe não se rebele contra a nobreza e que a nobreza não explore demasiadamente a plebe. Nessa ordem, todo mundo vai viver bem e o bem comum vai ser alcançado através da figura do príncipe. É o príncipe que consegue manter esse bem comum, esse ordenamento social, ok? Ou seja, o compromisso do governante é manter o ordenamento social para assim alcançar o bem comum. Essa manutenção da ordem se dá assegurando a divisão social que eu acabei de explicar. E isso independe dos meios a serem empregados para se alcançar determinada finalidade. Então, para lembrar de Maquiavel, lembra sempre, os fins justificam os meios.